E começa agora o Jornal da Mulher. E hoje iremos abordar dois assuntos muito importantes para a saúde. Começamos com o tema câncer de mama, que é a segunda doença que mais acomete entre as mulheres, só perdendo para o câncer de pele. Então vem comigo e fica ligadinhos. O que é o câncer de mama? O câncer de mama constitui um crescimento descontrolado de células da mama que adquirem características anormais. Anormalidades estas causadas por uma ou mais mutação no material genético de uma célula dessas estruturas. Quando ocorrem mutações no material genético de uma ou mais células, adquirem a capacidade não só de se dividir de maneira descontrolada e também de invadir tecidos adjacentes. Elas dão origem ao câncer. Estas células cancerosas adquirem a capacidade de se expandir no tumor e entrar na circulação linfática ou venosa e se implantar em outros órgãos. O câncer de mama é classificado em diversos tipos, sendo necessária uma avaliação quanto à sua extensão e disseminação, segundo o tipo mais frequente e comum entre as mulheres, correspondendo a 22% dos casos. O câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres em todo o mundo, sendo 1,38 milhões de novos casos e 458 mil mortes pela doença por ano, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS. A proporção entre homens e mulheres é de 1 para 100, ou seja, para cada 100 mulheres com câncer de mama, um homem terá a doença. No Brasil, o Ministério da Saúde estima 52.680 novos casos em um ano, com um risco estimado de 52 casos a cada 100 mil mulheres. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Mastologia, cerca de 1 a cada 12 mulheres terão tumor nas mamas até os 90 anos de idade. Segundo o INCA, que represente, em 2016, 28,1% do total dos cânceres da mulher. Na prevenção do câncer de mama, o autoexame mensal é fundamental para detectar qualquer alteração. O autoexame deve ser realizado uma vez ao mês. Na semana seguinte da menstruação, vá para a frente do espelho e observe se há alguma alteração, como mudança no tamanho ou formato do seio, vermelhidão ou coceira na pele ou ao redor do mamilo, vazamento de um ou de ambos os mamilos, inchaço da axila ou ao redor da clavícula, nódulo ou espaçamento que pareça diferente do restante do tecido da mama, mudança na textura da pele como enrugamento ou covas, inversão ou mudança de posição ou do formato do mamilo, dor constante nas mamas ou axilas. Após observar, é hora de se tocar. Primeiro, levante o braço esquerdo e com a mão direita, toque levemente os seios, fazendo movimentos circulares e apalpe devagar com as pontas do dedo. Repita o procedimento do lado direito. Agora deitada, repita os movimentos. Levante o braço esquerdo e com a mão direita toque levemente os seios, fazendo movimentos circulares e apalpe devagar com as pontas dos dedos. Repita o procedimento do lado direito. E falaremos agora sobre o câncer de colo de útero. Outro problema bastante grave é o câncer de colo de útero, também conhecido por câncer cervical. É uma doença de evolução lenta que acomete sobretudo as mulheres acima de 25 anos. Antes de tornar-se maligno, o que leva alguns anos, o tumor passa por uma fase pré-malignidade, denominada NIC, neoplasia intraepitelial e cervical, que pode ser classificada graus 1, grau 2, grau 3 e grau 4, de acordo com a gravidade do caso. Embora sua incidência esteja diminuindo, o câncer de colo de útero ainda está entre a enfermidade que mais atingem as mulheres e levam ao óbito no Brasil. Felizmente, as estatísticas estão mostrando que 44% dos casos diagnosticados no país são de lesão in situ, percussora do câncer, que ainda está restrita ao colo e não desenvolveu características de malignidade. Nessa fase, a doença pode ser curada na quase totalidade dos casos. Tipos de tumor. Os dois tipos mais frequentes de tumor são maligno de colo de útero e estão associados à infecção pelo HPV. São eles os carcinomas epidermoides
80% dos casos, e os adenocarcinomas, 20% dos casos. Alguns dos recursos essenciais para o diagnóstico do câncer de colo de útero são a avaliação ginecológica, a colposcopia e o exame citopatológico de Papa Nicolau, realizados regular e periodicamente. Na fase assintomática da enfermidade, o rastreamento realizado por meio do Papa Nicolau permite detectar a existência de alterações celulares, características da infecção pelo HPV ou a existência de lesões pré-malignas. O diagnóstico definitivo depende do resultado da biópsia. Nos casos em que há sinais de malignidade, além de identificar o tipo de vírus infectante, é preciso definir o tamanho do tumor, se está situado somente no colo uterino ou se já invadiu outros órgãos. Alguns dos exames importantes para o diagnóstico é a tomografia, ressonância magnética e radiografia do tórax. A prevenção do câncer de colo de útero está diretamente associada ao esclarecimento e ao avanço educacional da população a respeito dos fatores de risco e de como evitá-los. Dada a importância do diagnóstico precoce, as mulheres precisam ser permanentemente orientadas sobre a necessidade de consultar o ginecologista e fazer o exame de Papa Nicolau nas datas previstas, como forma de identificar possíveis lesões ainda na fase de pré-malignidade. Outro fator importante é a vacinação das meninas nos primeiros anos de vida contra o HPV, que é uma medida preventiva bastante eficaz, apesar de não proteger de todos os tipos de vírus. Nunca é demais ressaltar que o uso da camisinha em todas as relações sexuais é um cuidado indispensável para a infecção, não só pelo HPV, mas também por outros agentes de doenças sexualmente transmissíveis. Não existe idade mínima para as meninas receberem as vacinas disponíveis contra a infecção pelo HPV. Apesar de a orientação ser ministrá-la a partir dos 9 anos de idade. Toda mulher precisa estar consciente de que o exame de Papa Nicolau, realizado periodicamente, representa uma estratégia de rastreamento do câncer de colo uterino que pode salvar vidas. Fatores de risco. A infecção pelo HPV, responsável pelo aparecimento das verrugas genitais, representa o fator de maior risco para o surgimento do câncer de colo de útero. Podem ser citados ainda como fatores de risco: início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros sexuais, baixa da imunidade, cigarro, más condições de higiene. O tratamento do câncer deve ser conduzido por uma equipe especializada em centros capacitados. É extremamente importante que a paciente tenha um médico que conheça sua história adequadamente, com o qual a paciente tem uma relação de confiança. Caso a paciente tiver a opção de escolher onde quer ser tratada, ela deve procurar um profissional com experiência no tratamento do câncer, no qual confie, ou um centro de excelência no tratamento da doença. A radioterapia é indicada sempre que for feita uma cirurgia conservadora ou setorectomia, e em situações nas quais o tumor era grande, geralmente maior que 5 centímetros, ou quando havia muitos linfonodos comprometidos, geralmente mais que 4. Em pacientes idosos e com tumores pequenos, em alguns casos se opta por poupar o paciente da radioterapia, mesmo tendo sido feita apenas uma setorectomia. Mesmo em situações nas quais o tumor é menor e o número de linfonodos comprometidos menor que 4, o oncologista pode optar pela radioterapia, como uma forma de dar a maior garantia possível de que a doença não irá recidivar localmente. A radioterapia pode ser tanto externa quanto interna. A radioterapia interna, utilizada apenas em alguns centros em nosso país, consiste na aplicação de radioterapia durante o procedimento cirúrgico. Nesses casos, pode ser recomendada complementação com radioterapia externa. A radioterapia mata células tumorais por causar alterações no material genético, DNA, que acaba levando à morte dessas células. Agradecemos pela audiência e fiquem agora com as nossas convidadas. Obrigado.
Oi, meu nome é Carla, tenho 33 anos e em 2016, aos 31 anos, eu fui diagnosticada com câncer de colo de útero, um adenocarcinoma, que é um tipo de câncer mais incomum, e ele tinha 4 centímetros. E foi durante uma prevenção que eu descobri. E o mais louco de tudo isso, que um ano atrás, né, em 2015, eu tinha feito uma prevenção, um Papa Nicolau endovaginal, e não tinha dado absolutamente nada. E em 2016, quando eu retornei, eu já estava com um tumor de 4 centímetros, né? Então, a gente acha que, porque fez um exame, né? Não vou fazer no próximo ano porque eu não tenho nada. E eu tô aqui pra desmentir isso. Porque eu tive um câncer que se desenvolveu em um ano. O adenocarcinoma, ele tem essas características, né? Ele é um tumor mais agressivo, um tumor mais invasivo. E, com certeza, se eu não tivesse feito essa prevenção, eu não estaria aqui. Ou a minha história teria sido bem diferente, muito mais sofrida. Então, fica aqui o meu recado sobre a importância de se fazer a prevenção. Logo depois que eu descobri, eu fiz uma cirurgia, eu fiz uma traquelectomia e retirei alguns linfonodos pélvicos, né, para descobrir se não tinha dado metástase, né, ido para a corrente sanguínea. Mas graças a Deus deu tudo certo. E depois de alguns meses eu fiz o tratamento. Eu terminei meu tratamento ano passado. Fiz químio, fiz rádio e fiz bracterapia. Foram dias horríveis. Foram bem sofridos. O emocional, o psicológico, o físico, né? Porque o nosso corpo, o organismo sofre demais. Eu senti muito efeito colateral da quimioterapia, da rádio também. Já da bracterapia foi mais a dor, né? A dor de fazer, tanto que eu tive que ser sedada, porque eu não aguentei fazer. Mas eu hoje já tô no período de remissão, né, que são os anos que a gente fica fazendo os exames. Eu faço prevenção e alguns exames de imagem, né, de 3 em 3 meses, e graças a Deus tá tudo bem. E é isso. Eu acho que eu tive muita sorte, né? Eu tive sorte, eu tinha consciência da importância, né, do exame de prevenção. Eu tive acesso também. Então, o que eu posso dizer é que prevenção foi tudo, né? Porque, como eu disse, se não fosse a prevenção, provavelmente a minha história teria sido diferente e para pior, né? E é isso, tá? Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para deixar esse recado sobre a importância da prevenção, tá bom? Então tá, obrigada, beijo, tchau, né?
porque o nosso corpo, o organismo sofre demais. Eu senti muito efeito colateral da quimioterapia, da rádio também. Já da bracterapia foi mais a dor, né? A dor de fazer, tanto que eu tive que ser sedada, porque eu não aguentei fazer. Mas eu hoje já tô no período de remissão, né? Que são os anos que a gente fica fazendo os exames. Eu faço prevenção e alguns exames de imagem, né, de 3 em 3 meses, e graças a Deus tá tudo bem. E é isso. Eu acho que eu tive muita sorte, né? Eu tive sorte, eu tinha consciência da importância, né, do exame de prevenção. Eu tive acesso também. Então, o que eu posso dizer é que prevenção foi tudo, né? Porque, como eu disse, se não fosse a prevenção, provavelmente a minha história teria sido diferente e para pior, né? E é isso, tá? Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para deixar esse recado sobre a importância da prevenção, tá bom? Então tá, obrigada, beijo, tchau.